Bom dia. Estamos caminhando já para o final do livro de Tiago. Aí quando você abrir a sua Bíblia no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 6, que diz o seguinte: ouço agora vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularam bem nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Pai eterno, nós te louvamos mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, como já foi falado, Senhor, e que possamos ser edificados com a Tua palavra, Senhor. Que possamos sairmos transformados, como nós temos pedido nesses últimos tempos, que o Teu Espírito Santo nos convença e nos torne bons obreiros da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, mais uma vez, Tiago vem com um texto difícil de entender, né? Nós temos que contextualizar. Tiago certamente conhecia bem essas pessoas, esses ricos opressores que perseguiam os cristãos em Jerusalém. Então, Tiago ele vai mostrando coisas que os ricos estavam fazendo e que não é tão diferente nos dias de hoje. Lá em Timóteo, Paulo escreve para Timóteo o seguinte, lá em 2 Timóteo 3, ele vai falar assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, não tem nada na Bíblia que não sirva para mim e para você. E detalhe, ela foi inspirada por Deus, não existe inspiração do homem. Nenhuma revelação de homens. Quando tem alguma, por exemplo, assim, Paulo fala assim, não, isso quem fala sou eu. Ele faz um parênteses, fala, não, quem fala que sou eu. Então a gente pode perceber que Deus tem trazido a sua revelação a todos nós. Dia após dia. Nada que foi escrito, nada que está revelado, a gente pode passar por cima. E aqui, Tiago, sabendo dessa dificuldade, ele nos instrui a tomarmos e prestarmos atenção nas coisas que fazemos e como vivemos. Eu já falei aqui que nós temos que andar sempre com uma placa que diz: sorria, seja um bom crente, porque você está sendo filmado. O mundo te filma. O mundo te olha. O mundo te olha. E pode ter certeza. Pode pensar, ninguém olha para mim, ninguém. Pode ter certeza que as pessoas estão observando a maneira que você vive, a maneira que você fala, a maneira que você se comporta diante de todas as situações. Então, preparando essa palavra, eu li um texto que eu achei
muito interessante que diz assim, ó, o dinheiro hoje domina os tribunais, os governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. Então a gente, quando a Paula leu o texto de hoje, é interessante que você pode abrir um instantinho novamente no texto que ela leu, e você vai ver que ali diz que você não pode... 6. Mateus 6, abre lá, que vai... 6:19. É. Você vai ver no 24, no versículo 24, que diz o seguinte: ninguém poderá servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que chama atenção nessa vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro? Vocês prestaram atenção? É que esse dinheiro está escrito em letra maiúscula. Então ele é um nome próprio. Ou seja, esse dinheiro, no seu está escrito em letra maiúscula, não está no teu? Chama de riqueza. Está escrito em letra maiúscula ou não? A NVI tá. Então, porque esse dinheiro tem um nome chamado mamon. Esse é esse dinheiro. Então, quando ele fala aqui, você não pode ter dois deuses. E o dinheiro é um deles, se chama mamon. E nós temos que prestar bastante atenção, porque é o seguinte, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. A palavra de Deus está repleta de homens que foram extremamente ricos, absolutamente ricos. Salomão, próprio Davi, ele mesmo contribuiu com a sua riqueza para construir o templo. Homens extremamente ricos. O grande problema é que fazer dessa riqueza, ser escravos dessa riqueza. Então, por dinheiro, pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, matam e morrem. Talvez alguém possa assim, estão falando mal de rico. Não, muito pelo contrário. Existem pessoas que têm pouco e continuam sendo pessoas que amam o dinheiro. Aqui está falando desse amor ao dinheiro. Então, como nós vimos ali, a Bíblia não proíbe o homem ser rico. E essa riqueza vem do fruto, como está escrito em Provérbios 10, do fruto e do trabalho de suas mãos. Essa riqueza vem do seu trabalho. O grande segredo é entender que esse trabalho é algo que Deus lhe deu. Por isso que nós devemos ser bons administradores do talento que o Senhor coloca em nossas mãos. O seu trabalho, onde você trabalha, o que você faz, Deus colocou na sua mão para você fazer o melhor. A palavra, quando fala sobre pais obedeçam os seus filhos, aí fala de servos, né? O Senhor é o nosso Senhor, nós somos servos do Senhor. E ali diz, tudo o que fizeres, faça como estiveres fazendo a Deus. Eu não trabalho. Você não trabalha para que você seja exaltado. Você trabalha para que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo. Nós temos que colocar isso em nossa mente. Todo louvor pertence ao Senhor. O Senhor usa pessoas, o Senhor usa médicos, usa. Todo louvor seja dado ao Senhor. O Senhor usa pessoas que podem te ajudar, usa. Todo louvor seja dado ao Senhor, porque todas as coisas são providenciadas por Ele. Esse é o grande segredo. Somos bons profissionais, somos, graças a Deus, que nos capacita. Então, continuando, depois a gente pode ver, Abraão e Jó eram homens ricos e piedosos. O problema não é possuir dinheiro,
mas ser possuído por ele. A Bíblia também vai nos advertir, esse é o grande problema, sobre adquirir riquezas por meios ilícitos ou por propósito ilícitos. Muitas vezes, a gente, quando não tem acesso à palavra de Deus, muitas igrejas não têm acesso à palavra de Deus. Como assim, Betão, não tem acesso à palavra de Deus? Porque não a usam. Usam, o que eu falei, palavras inspiradas por si próprio. Os famosos coaches, né? Então, o coach cristão, se eu posso falar que existe esse nome, o que eles vão falar? Que você pode. E muitas vezes, esse poder não são coisas lícitas, né? Quando fala aqui tudo, a Estela até falou, tudo posso naquele que me fortalece. Vou fazer alguma falcatrua para que esse benefício venha para a minha vida e eu ser uma pessoa próspera. A palavra diz que adverte esse tipo de riqueza e está cheio de pessoas que fazem desse tipo, essa condição para garantir a sua riqueza. Fazem coisas que não podem ser abençoadas pelo Senhor. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Certa vez uma mulher chegou para mim e falou, Betão, eu estou construindo uma casa na praia e o fiscal chegou na minha casa e embargou a obra. Vamos orar para que ele não vá de novo. Eu falei, minha amada, eu vou orar para que você vá na prefeitura, faça um projeto e regularize a sua obra. O Senhor não abençoa coisas ilícitas. É fácil, é simples assim. Pode ser feito, é legal. Pede ao Senhor. Agora, se tem um resquício de algo ilegal na sua ideia, na sua vontade, esquece, porque Deus não vai aprovar o que você vai fazer. Então, Timóteo, ele vai falando, como falei no versículo, a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor por ele. Nós temos que deixar bem claro que ter posses é uma bênção de Deus na vida do homem. Mas não faça dessa bênção o teu Senhor. Não faça do dinheiro o seu Senhor. Não faça das posses o seu Senhor. E nisso a gente pode substituir várias coisas que possam ser o seu Senhor. Mas não nesse momento que nós não estamos falando aqui. Então, no versículo 5, ele vai falar o seguinte: vocês, aliás, o ouro e a prata, aqui ó, o ouro, versículo 3, vai falar, o ouro e a prata de vocês enferrujarão, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Amados, nós vivemos numa sociedade que nos leva, nos empurra a trabalhar cada vez mais. E, consequentemente, consumirmos mais. Vivemos numa época que o consumo, ele está muito evidente. E não é só para quem tem posse, para todas as classes sociais o consumo é muito explorado. Vivemos para ter cada vez mais. Não sei se vocês viram no Instagram uma imagem de uma pessoa que estava com um casaco andando, tinha 30 casacos ali vestido. Bastava um, né? Aí está o cara correndo numa esteira com uns 10 tênis amarrados nele. Bastava um. Chapéu, 20 chapéus na cabeça. Isso se chama consumo. E eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar diante do consumo. Porque muitas vezes o meu pensamento diz, puxa, mas eu estou precisando tanto de algo novo.
Interessante que algo novo para nós, muitas vezes para nós, significa, sabe o quê? Um momento de prazer. Eu quero porque isso vai me trazer um momento de felicidade. Puxa, consegui. Se o cara compra um sapato, depois de 3 meses já pegou uma chuva, já pegou coisa e tal, o sapato já olha assim, estou precisando de um sapato novo, porque esse já não serve mais para mim. Vamos adquirir mais. Vamos adquirir mais. Então, e outra coisa, os luxos de ontem se tornaram necessidade de hoje. Eu sou da época que a minha escola não tinha nem ventilador. E a corrida era para chegar a sentar perto da janela, ver se tinha uma brisa. Hoje em dia, se não tem ar-condicionado, não tem aula. O ar-condicionado da sala estragou. Não tem aula. Eu sou da época do Fusca, que nós botávamos aquele quebra-vento assim para entrar aquele ventinho, ou então botava a mão assim para ver se entrava um ventinho a mais. Hoje, carro sem ar-condicionado. Como assim não tem ar-condicionado? Como assim não tem uma direção que me traz... Pô, mas a direção é muito dura. Ou seja, o que era luxo antigamente, hoje é necessidade. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei, o meu pai, junto com a minha madrasta até, eles fomos ao aeroporto, meu pai estava de terno. E eu de sapato, porque não se entrava em avião, eu também não sou tão novinho assim, né? Não se entrava em avião do jeito que se anda hoje, de chinelo, bermuda, naquela época não. Naquela época era diferente. Eram os luxos, ar-condicionado. Meu tio tinha um ar-condicionado, botou um ar-condicionado na casa dele. E ele falava o seguinte: vou ligar o ar-condicionado. Você fica dentro ou você sai? Porque depois que eu ligar, a porta não é mais aberta, para que não saia o ar. Hoje em dia, o ar-condicionado é uma necessidade. Mas enfim, as coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. Os relacionamentos estão sendo substituídos por coisas materiais. Os patrimônios estão sendo construídos, mas famílias e amigos estão sendo destruídos. A riqueza, ela tem um problema. A riqueza afasta os verdadeiros amigos. As riquezas afastam os verdadeiros amigos. E aproxima os amigos interessados. Que verdade que é isso? Como a gente observa, como eu estou falando, quando você transforma dinheiro em mamão, ele começa a dominar a sua vida. A sua família é destruída, os seus amigos, os verdadeiros amigos se afastam. E você começa a viver só. Mas aí aqui, Tiago ele vai falar o seguinte: o dinheiro não tem servido a necessidades básicas da vida humana, e sim uma busca desenfreada pelo conforto, prazer, proteção pessoal e pelo desejo insaciável desse corpinho corrupto. Nós somos insaciáveis. Como matamos essa sede? Como é que nós matamos essa carne? É uma luta entre eu e eu mesmo. Eu acredito que isso aconteça com você também, porque somos homens e mulheres. Passamos as mesmas dificuldades. E é exatamente o que nós temos que aplicar, o que Tiago está falando, cuidado com isso. E aqui nesse contexto, os ricos estavam oprimindo e matando os pobres. E como eu disse, e hoje não é tão diferente. Eu conheço pessoas que não usam certas marcas, porque essas marcas são feitas pelo trabalho escravo. Até hoje, século XXI, pessoas escravas. Aqui no interior do Brasil, pouco tempo atrás, descobriram uma fazenda onde tinha escravos.
E uma escravidão, porque uma escravidão que não é a pessoa que está presa. Eles te dão dinheiro e você tem que pagar, só que você não consegue pagar eles. E aqui ele está chamando a atenção, vocês estão enriquecendo com pessoas que estão sendo escravizadas. E hoje em dia, muitas coisas, muitas marcas famosíssimas usam o trabalho escravo. E aqui a Bíblia diz que esse trabalho, esse lucro é ilícito. E muitas vezes mantido por nós. É difícil. É difícil a gente entender isso, né? É difícil a gente poder entender que às vezes nós fazemos parte dessa cadeia aonde consumimos coisas ganhas ilicitamente por pessoas que escravizam pessoas para terem lucro, porque vende essas coisas para cada um de nós. Difícil. Como é difícil viver nesse mundo tenebroso. Como o mundo tem se tornado mal. Então, Tiago, ele vai, depois no versículo 5, ele vai falar: vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartaram de comida no dia de abate. Então, Tiago menciona duas formas pecaminosas como os ricos adquiriram suas riquezas: retendo o trabalho do trabalhador e controlando as cortes. Ou seja, eles estavam ricos por roubar os pobres. Provérbios 22:16 fala sobre isso. E impedem, por causa da influência que eles têm, que a justiça seja feita. Por isso que só existe uma justiça justa, a justiça do nosso Deus. Ele é justo em todas as suas ações. Todas. Vocês sabem o que significa todas em grego, como está escrito na Bíblia? Todas. Então, e aí detalhe, embora já existisse leis trabalhistas para regulamentar a situação, lembra aquela passagem que depois de um certo tempo teriam que devolver, os escravos eram libertados, e já existiam essas leis de trabalhistas, havia já, porque o homem já nasce com esse princípio de justiça, ninguém faz coisa errada sem que a sua consciência lhe acuse, não tem jeito. Alguém pode falar: não, mas ele está já anestesiado, ele nem sabe. Sabe. O Senhor colocou em toda a sua criação, todo homem, toda mulher, um sentimento de certo e de errado. Nada que o homem faça, ele não julgue, ele mesmo. Independente se ele continue a fazer ou não. Então, o poder cria leis que os favorecem. Compram os tribunais de modo que nada possa oferecer resistência. Vivemos num tempo assim. Basta você ligar qualquer reportagem comprada, você observa como essas coisas funcionam. Como essa compra de direitos influenciam em nossas vidas. Vamos lá no versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Nós podemos acumular dinheiro como forma de prevenção para possíveis necessidades futuras. Não está errado.
Você pode ter uma poupança, você pode ter uma reserva na sua vida. Isso não é errado. O problema não é acumular, e sim acumular aquilo que não te pertence. É disso que Tiago está falando. Aqueles homens estavam acumulando algo que não lhe pertencia, que não era deles. Eram recursos ilícitos, estavam ganhando dinheiro e retendo o dinheiro do operário, retendo o dinheiro do pobre, retendo o dinheiro, enfim, de quem é de direito. E esse acúmulo, ele pode revelar a inversão de valores na nossa vida. O desejo de ter. O desejo de ter que se transforma em porto seguro. O nosso porto seguro é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, para que naquele grande e tenebroso dia nós tivéssemos acesso à eternidade. Esse é o nosso porto seguro, que vai chegar esse dia. Mas nós estamos garantidos pelo preço que foi pago na cruz. Esse é o porto seguro do crente. Não é a quantidade de coisas que tem, como eu estou falando. Não é errado você ter uma reserva para uma futura necessidade. Mas não faça disso o seu porto seguro. Não faça isso. Tá tudo bem. Lembra quando a gente falou, eu vou escolher agora, vou fazer aumentar o meu celeiro, guardar tudo e vou descansar. O que a palavra chama ele de quê? Tolo. Ainda hoje você vai morrer. Viva. Não deixe a vida te levar. Mas viva como um verdadeiro cristão, confiando no Senhor em todo o tempo. Nós temos que querer a provisão, desejar ter uma provisão, e não no provedor, da maneira de que essa maneira, do jeito que essa maneira é conduzida. Podemos sim, como já vou insistir nisso, você pode ter algo guardado, você pode ter uma poupança, uma aplicação, não tem problema. Mas não confia nela não. Porque aqui no texto fala que o ouro e a prata de vocês enferrujaram já. Lembra aquela passagem? Daquele mendigo pedindo esmola? E qual foi a resposta? Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus levanta e anda. Porque a prata e o ouro, eles enferrujam e se corrompem. Mas o Senhor, ele é eterno. E a vida, amados, como a gente tem visto, a vida é breve. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Não sou nenhum pessimista. Não pense que eu sou um homem pessimista, eu sou um homem extremamente otimista. Mas a nossa vida é breve, comparada com o que nós viveremos eternamente. Muito pouco tempo. Digamos 100 anos. Quando estava por Deus, minha avó morreu com 100 e poucos anos de idade. O que é 100 anos comparado com algo que não tem início nem fim? E detalhe, a nossa vida, ela é um fio. Que qualquer momento podemos ser levados. E daqui não podemos levar nada. Nada. Eu posso até dizer, você pode levar algo dessa vida aqui. Sabe o quê? Respeito pelas pessoas, pela tua vida. Você pode levar, sabe o quê? As pessoas olharem e falarem assim, puxa, aqui está uma boa mulher e um bom homem. Aqui está um verdadeiro cristão e uma verdadeira cristã. Isso nós podemos deixar.
Mas o que nós vamos adquirir, o que nós vamos guardar como uma provisão, vai ter briga por ela. Vai ter briga. Famílias serão destruídas, amigos serão destruídos, pelo que você deixar aqui dessa provisão. Deixe o seu amor acima de qualquer dinheiro. Deixe o seu carinho acima de qualquer dinheiro. Revele a justiça do Senhor acima de qualquer herança. Revele quem é o Senhor acima de qualquer quantidade monetária. Revele o seu Senhor. Não revele Mamon. Revele quem é o teu Senhor. Eu tenho, mas eu tenho o meu Senhor. Ele governa a minha vida. Eu não sou governado por ela. Devemos evitar a cobiça, porque ela nos faz cometer erros. E corrigindo nossos valores, devemos encontrar o bom nome, que é a melhor riqueza que devemos buscar. Provérbios 22, 1. A melhor riqueza que nós podemos ter é o nosso bom nome. É o nosso bom nome. E Jesus, ele conta uma parábola para mostrar a condenação dos 2 ricos avarentos e a honra dos pobres humilhados. Está lá em Lucas 16. Os ricos vivem como se não houvesse céu para ganhar ou inferno para fugir. Existe um julgamento justo e todos nós vamos encarar. Não tem saída. Não tem saída. Todos. Como falei em grego, todos é todos. Todos iremos encarar o julgamento, todos. Então vamos aplicar. No dia desse julgamento, dessa verdade, apenas a verdade prevalecerá. O dinheiro, o poder e a influência não servirão para nada, a não ser testemunhar contra você próprio. Olha que coisa difícil. Vou até ler de novo. No dia do julgamento do Senhor, apenas a verdade prevalecerá, apenas a verdade. Porque o dinheiro, o poder, a influência não vai servir nada, a não ser testemunhar contra nós próprios. Duro isso, difícil isso. Segundo, o dinheiro não deve ser uma arma para controlar e dominar os outros. Tem pessoas que fazem o dinheiro uma arma. Eu tenho, eu posso e eu quero e você tem que fazer. Porque eu tenho. E ai de que não fizer. Então, o dinheiro, ele serve como instrumento para ajudar os necessitados. Não podemos tratá-los de forma egoísta. Não devemos tratar o dinheiro de forma egoísta. O que guardamos, perdemos, e o que compartilhamos, ganhamos. Jesus disse, ele diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E muitas vezes, como nós falamos, nós somos pessoas que necessitamos de uma barganha. Nós damos, mas queremos algo em troca. Mas quando é bom, como é prazeroso você poder desprover e dar, e fala, toma, é teu. Tem pessoas, uma mocinha ali, nossa vizinha, ela falou que queria comprar uma mesinha do café. Eu falei, não, a gente não vai te dar, não, a gente te dá.
Ela, sério? Dá para você. Ah, então eu quero comprar as cadeiras. Então eu vou escolher as cadeiras, eu posso te dar 2 cadeiras também para a sua varanda. Ela ficou impressionada. Eu falei, não fique impressionada. O que eu estou te dando é velho. Mas você é velho para você, mas é ótimo para mim. Como é prazeroso para nós podermos fazer isso. Toma. Fica. Terceiro, os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse mundo. Uma pessoa pode ser rico nessa vida, mas pobre no mundo que está por vir. Pessoas podem andar de carruagens, podem andar de coisas maravilhosas. Depois de 3 dias de morto, você não consegue ficar do lado. Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. A diferença do pobre e do rico, quando morre, eles são exatamente iguais. Depois de um tempo apodrecendo, você não consegue ficar do lado de nenhum dos dois, porque estão podres. Posso ser rico vivo, mas depois que morreu, eu sou extremamente pobre e miserável. E algumas perguntas que eu gostaria de fazer, mas não precisa responder, que as perguntas que eu faço a mim e faço a vocês, mas não precisa responder. A primeira é o seguinte: o que o seu dinheiro, vai testemunhar sobre cada um de nós no dia do juízo? O que ele vai representar na minha vida no dia do juízo? Segundo, como eu tenho lidado com o dinheiro? Ele é meu dono? Ou você é servo? Aliás, a mesma coisa. Ele é seu dono? Ou você é apenas como é que se diz? Faltou a palavra. Administrador dele. Ele é seu dono ou você administra ele? Outra pergunta: o nosso coração confia na provisão ou no provedor? Quem dá a provisão? O Senhor. Mas você confia na provisão ou no provedor? A gente tem desafiado o tempo todo sobre isso. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. E volte e meia a gente derrapa. Mas não fique chateado, não fique preocupado, que isso faz parte dessa natureza. A vida nos ensina. Se dependêssemos de nós, por isso que nós somos calvinistas, né? Eu pelo menos sou e falo sobre isso, o Rodrigo também fala, que a minha salvação, ela é dada a garantia por Deus, porque se dependesse de mim, amados, eu estava perdido. Outra pergunta: nós somos honestos no trato com o dinheiro? Você tem nas suas mãos algo que não lhe pertence? Duro isso. Outra pergunta: os bens que nós temos foram adquiridos honestamente? Outra pergunta: temos usado os nossos bens para ajudar as outras pessoas ou acumulando apenas para o nosso deleite ou conforto? E aí eu posso afirmar: ser rico, ter propriedades não é errado, e muito menos é pecado. Como nós vimos no início, o que temos é providência e graça do Senhor. Honre ao Senhor em tudo que você faça. Coloque diante dele todo o seu desejo. Coloque diante dele tudo que você tem. Ele é a tua maior provisão. E, como está escrito lá em 1 Pedro, essa provisão guardada é a eternidade. E a palavra diz que está guardada, sabe por quem? Por ele próprio. E se Deus guarda algo, sabe quem pode pegar? Nobody, ninguém. Ninguém pode
mexer no que foi determinado por Deus. Ou seja, a nossa maior herança está guardada pelo próprio Senhor. Amém, amados? Amém.